estou no link correto. É porque eu não É estou da... vendo o seu nome aqui, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui se você está no correto. Porque porque aqui, o meu... Fala, pois não. minha flor, é painel 4, Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania. Não, eu estou nos avanços tecnológicos em relação à composição de conflito. É o Ai, próximo, gratidão. é o É o painel próximo. 5, minha flor. Que pena, viu? Porque o Ah, tema é muito interessante. Nós ah, temos que estar meu sempre atualizados às tecnologias. Mas com certeza. Me dá teu Nossa. contato, eu mando para você. Ah, sim. Olha, o meu é fácil. Tá, tá. anaviola@univap.br. Universidade do Vale do Paraíba, só que fica em São José dos Campos, estado de São Paulo. E qual teu WhatsApp? Ah, o meu WhatsApp é o mesmo do celular. 12 Ah, então. 12, vai. 99132 99132. 4771. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar os óculos, espera aí. Ah, eu já pus o meu. Olha aqui, sem ele não sou ninguém. Exatamente. Deixa eu colocar aqui os óculos, ó. Perfeito. 12 99132 4771. Exatamente. Esse sotaque Não lindo. é? Tu é carioca, garota? Ah, Sou, sabe, uma vez sou. eu aqui entre Fala. nós, amigos, né? Todos os Sim, presentes. Você sabe que uma vez eu fui numa universidade no Rio, daí um aluno olhou para mim, um dos alunos que estavam lá assistindo o sim, congresso, sim. falou: A senhora leciona o quê? Eu falei: Direito de família. Ele falou: Direito do barraco? Eu falei: Ah, ah, Rapaz, foi a melhor definição de família que eu já vi na minha vida, que eu já ouvi, né? Porque toda agora, família ou lamentavelmente, tem um barraqueiro ou vai entrar um barraqueiro, ninguém escapa. não, e assim, e bons tempos esses, né? Porque atualmente as coisas mudaram tanto, né? A disrupção é Nem diga, tamanha que a menina. gente tem a violência doméstica, né? Desdobrou em violência doméstica. Isso, mas olha, minha linda, vamos Vou lá. conversar sim. Vamos, Olha, vamos falar, não como diz é o erro, sempre tem uma causa maior. Um beijo. Vai para o seu É, painel lá, que é o 5, tá? exatamente. Se Um der, beijo, brota lá, fique tá bem. bom? Tá Beijo. ok. Obrigada, Gratidão. tchau. Olá, turma. Estou. Doutor Tiago está. Ah, doutor Tiago está. O meu Olá, boa parceiro. tarde. Boa tarde, doutor Tiago. Tudo Tudo bem? bem? Bem, Tudo graças a bem, a Deus. senhora? Só com frio daqueles, né? Um pouco. Nossa Senhora, nem diga, não é mesmo? Vamos ver quem já está aí? Vamos colocar aqui chat. Então vamos colocar aí. Boa tarde, né? Boa tarde. Viola, uma pergunta. Eu só entro depois, é esse mesmo link do painel 5? Não, o Não, é seu, outro, você tem né? que entrar lá, vai lá na página e clica em cima. Não precisa nem Tá, colocar o ID da reunião, certo? Porque você entrou numa anterior que é a nossa 4, o entendi. seu é Tá, 5, tá tá ok? certo. Eu vou Beleza, colocar o link no beijo. chat Ai, para o estou pessoal. falando. Gratidão. O doutor Tiago, em partes de tecnologia, ele é o máximo, viu? Tá? Boa tarde. Gratidão, Thiago. Nada, boa sorte. Bem, Beleza, obrigada. Tchau, tchau. vamos iniciar. Gratidão, Viola. Bom trabalho aí. Beijo para você Beijo. também. Abraços, professor. Muito bem. Boa tarde, turma. Já coloquei aqui, né? Até já abusei, coloquei o nome do doutor Tiago junto, meu companheiro aí, agradeço demais. É sempre muito bom trabalharmos juntos. Agradeço muito. Vamos ver aqui. Quem já está aqui? Doutora Ana Raquel, depois tem doutora Mercília, que eu adorei o nome, tá?
Doutora Ana, seu nome também é lindo, viu? Porque o meu também é. Então, tudo certo. Queridos, no meu são 12h30. No seu também, Tiago? No de vocês também? Sim, Certo? correto. Bom, então, inicialmente, vamos começar agora o nosso 8º Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovações da Universidade Rei Juan Carlos, Madrid, Espanha. As nossas apresentações são presenciais e online. E no nosso trabalho, no nosso grupo, que é o painel 4, Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania, nós temos como moderadores eu, a professora doutora Ana Maria Viola de Souza, sou professora e pesquisadora na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil. E o doutor Tiago de Souza Modesto, por favor, apresente-se. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Ana. É um prazer estar aqui compartilhando mais esse momento. Meu áudio está saindo bem? Conseguem ouvir? Muito bem. Tá bom. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e resido, né, no Brasil, no interior do Rio, e sou coordenador de curso de Direito no Centro Universitário de Barra Mansa e professor de Direito Civil. Uhum. Muito bem. Eu e o professor Tiago, nós vamos estipular o que o próprio comitê determinou no sentido das apresentações. Vocês se sintam tranquilos e à vontade. Vocês já foram analisados pelos trabalhos apresentados e, efetivamente, já foi colocado lá algumas sugestões para vocês, o quê? Adequarem a formalização de acordo com o estabelecido no próprio Congresso. Pois bem, nós vamos dar 10 minutos, então nós vamos ser os moderadores, porque nós temos horário de iniciar e temos horário de término. São 10 minutos, e eu gostaria de agradecer não só em meu nome, mas também do professor Tiago, a Universidade Rei Juan Carlos, justamente por esse primor de possibilidades de nós discutirmos, no sentido mais suave da palavra, né? Um congresso que vai investigar o direito, a governança e inovações. Neste sentido, convido a todos vocês para assistirem às palestras. Hoje mesmo já iniciou de manhã, foi extremamente interessante. Eu também já assisti um grupo que apresentou também já no período de manhã, com temas atualizadíssimos. Então, se sintam abraçados por mim, pelo doutor Tiago, fiquem à vontade, só que nós vamos ter que cuidar justamente dos 10 minutos, que quando faltar 1 minuto, eu falo ou o professor Tiago fala, e depois nós deixamos para o final um pequeno debate sobre as apresentações. Pode ser assim, doutor Tiago? Pode, perfeito. Pode. Então, por favor, comece o doutor anunciando primeiro. Pois não, Inácio Ana Lopes. Raquel? Ana Raquel Não, quer fazer o algum... Inácio Lopes, não é? Ou ela pediu Sim, para ela pediu uma mudar? intervenção, só para... Perfeito. Se ela pediu, ok. Boa tarde, não sei se conseguem ouvir-me. Eu estou num Sim, apartamento que estão a fazer obras, está a fazer um pouco de ruído. Mas eu queria pedir, se fosse possível, eu já falei com a professora Marcília Gonçalves, se poderíamos trocar, porque eu não vou poder ficar até ao final, eu tenho uma Perfeito. consulta médica, e eu faço a minha apresentação no lugar da Marcília e a Marcília faz no meu lugar, se a senhora doutora Ana Viola se concordar. Claro, perfeitamente. Que saudade do sotaque português. Eu fiz pós-doutoramento em Coimbra. Bem, obrigada. Então, nós que agradecemos e, por favor, doutora, comece a sua apresentação e muito obrigada por participar do nosso congresso.
Começo eu fico em primeiro lugar? Sim? Ok. Pronto. Exatamente. Sim. Muito bem. Pronto. O tema que eu trouxe para este congresso tem a ver com a evolução, no fundo, do conceito de criança, a perspectiva que a criança tomou na história da humanidade e a própria história da criança. Portanto, aquilo que o meu trabalho traz é uma perspectiva, um estudo, aliás, mais diacrónico, portanto, uma perspectiva histórica, filosófica e social, do direito da criança. Eu peço imensa desculpa pelo barulho, eu não sei se me conseguem ouvir. Não, está tranquilo. Não Está dá para ouvir barulho. tranquilo. Sem Ótimo, problema nenhum. obrigada. Pode continuar, doutora. Obrigada. Pronto, como eu disse, portanto, trata-se de um estudo um pouco mais histórico desta perspectiva da evolução do conceito da criança. A verdade é que durante muitos séculos a criança foi completamente desconsiderada pela sociedade e pela cultura. Os clássicos da antiguidade, portanto, Aristóteles, Platão, Séneca, comparavam as crianças aos animais, não tinham qualquer distinção entre uma criança e uma coisa. Portanto, para eles eram seres inacabados, inferiores, não tinham qualquer capacidade física, intelectual, moral, não eram capazes de tomar quaisquer decisões e, portanto, não tinham qualquer interesse para a sociedade. Eles, portanto, entendiam, aliás, nós olharmos para os trabalhos dos filósofos da antiguidade, podemos mesmo afirmar que eles tinham até um certo desprezo pelas crianças. E, portanto, ao longo da história, a criança foi entendida neste sentido, como um ser inerte, incapaz e, portanto, estava submissa ao poder dos adultos. Depois, na Roma Antiga, as crianças eram tratadas como propriedade do pater familias, ou seja, o titular este titular tinha o direito de fazer com elas o que muito bem quisesse, ninguém o podia julgar, ninguém o podia condenar, portanto o pater familias podia vender, trocar, castigar severamente os seus filhos, inclusive podia matar os filhos indesejados e rebeldes, podia dar as suas filhas em casamento, mesmo durante a sua infância, ou até consagrá-las a uma vida de virgindade no tempo. Era permitido oferecer a sua mulher, concubinas e filhos como garantias de pagamento das suas dívidas, e se houvesse um incumprimento, eles seriam transformados em escravos, e portanto a criança esteve durante séculos sujeita ao poder ilimitado do pater familias, que encabia inclusive o chamado ius vitae et nisi, que é o poder de decidir sobre a vida e morte dos filhos. A verdade é que esta pátria potestas foi erigida como um poder absoluto, rígido, perdurava durante toda a vida dos filhos, e por isso, durante um longo período, a nossa história esqueceu as crianças. Elas não eram consideradas merecedoras de proteção, não eram titulares de quaisquer direitos e a sua sorte ficava, portanto, sujeita à sorte de quem tinha sido escolhido pela natureza como seu pai. Estes traços fundamentais da pátria potestas perduraram por longos séculos na Europa, que é herdeira do direito romano, e foram apenas os ideais do cristianismo e do iluminismo que vieram fazer florescer este novo conceito de criança. E, portanto, foi só nos séculos XVI e XVII, com o Renascimento, que surgiram os primeiros passos no reconhecimento das necessidades próprias da criança, que Philippe Arias apelidou como o sentimento da infância. E, portanto, só nesta altura é que se começou a olhar para a criança como tal, mas sempre perspectivada de uma forma muito negativa, numa época em que a mortalidade infantil apresentava números alarmantes. Estamos a falar que 1 em cada 5 crianças morria no primeiro ano de vida e quase 50% das crianças não chegavam aos 10 anos de idade. Foi só no século XVIII que o iluminismo iluminaram os adultos em miniatura, que foi a expressão que começou a criar-se. Portanto, aqui começou a ser desenhado um novo estatuto para eles, o de criança, graças à filosofia de Jean-Jacques Rousseau. A criança começou a ser encarada de uma forma positiva e a infância começou a ser vista como uma etapa fundamental do desenvolvimento humano. E, portanto, começou, de certa forma, a mudar a forma como olhamos para a criança. No século XVIII, todos sabemos, a criança pagou um preço muito alto com o fenómeno da industrialização. Portanto, a história da criança neste período é a história do trabalho infantil. As crianças trabalhavam mais de 14 horas por dia,
como um adulto, eram vítimas de exploração, eram vítimas de maus tratos, e foi esta consciência das condições dramáticas que estas crianças viviam que explotou então a urgência da necessidade de consagrar os direitos e intervenção do Estado, não só na família, mas também, por exemplo, no domínio laboral. Todavia, o século XVIII não foi marcado pela consagração de quaisquer direitos neste contexto. Há apenas um único passo enorme, que foram os próprios tribunais, que condenaram pela primeira vez os maus-tratos perpetrados a uma criança. Estou a referir-me ao icónico caso de Mary Ellen Wilson, que foi nos Estados Unidos da América, em 1874, o primeiro caso conhecido mundialmente em que os pais foram condenados por maus-tratos a uma criança. A verdade é que isto começou a explotar uma necessidade de começarmos a proteger as crianças, e a verdade é que essa concepção de olharmos para a criança como um ser autónomo de direitos só encontrou força de expressão, aliás, depois da Segunda Guerra Mundial. O século XX foi, por isso, entendido como o século da criança. É a época da história da humanidade em que as leis e a nossa sociedade mais se preocuparam com as crianças. Isto surgiu porque, de facto, as fotografias, os documentários da época da Segunda Guerra Mundial mostram a todos os execráveis atos que foram vivenciados por todos aqueles que eram considerados a escória da sociedade e que a criança também padeceu. Portanto, as imagens das crianças que sofreram as consequências do Holocausto levaram a que estivessem aqui na base, então, da consagração dos direitos da criança. Só em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, é aprovada, então, a Magna Carta da Humanidade, não é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que naturalmente também engloba as crianças, mas só uma década depois, em 1959, é que é promulgada a Declaração dos Direitos da Criança. O primeiro diploma, no fundo, a enquadrar moralmente os direitos da criança, embora não tenha qualquer caráter vinculativo. Essa vinculação só surgiu com a Convenção sobre os Direitos da Criança, que ocorreu apenas 30 anos depois, em 1989. Portanto, 1989 foi ontem. E por isso, tudo isto, a criança, pensarmos que a criança foi vista como um titular de direitos tão recentemente, até é um pouco, diria, assustador. Esta convenção vem mudar a forma como olhamos para a criança, como olhamos para a responsabilidade dos pais sobre ela, o papel que a sociedade e que o Estado têm, e, portanto, hoje a criança é encarada como um ser autónomo, como titular de direitos autónomos que resultam das suas características de vulnerabilidade, de fragilidade e desta necessidade de proteção. O que entendo que o próximo desafio não está na proteção da criança, essa já todos nós conseguimos alcançar, mas é olhar para ela hoje não apenas como um ser frágil e dependente, mas como uma pessoa com capacidade de autonomia, autodeterminação, com capacidade de decisão, em função naturalmente da sua maturidade, e que não pode ser descurada nos processos que lhe dizem respeito. E, portanto, as crianças devem ser os atores das suas próprias vidas, têm opiniões sobre as decisões que lhe digam respeito e, portanto, têm que ser atendidas quer nos processos tutelares educativos, quer nos processos tutelares cíveis. Citando aqui Maria Clara Sotomayor, que é uma das maiores doutrinárias em direito da família em português, falar em direitos da criança é, acima de tudo, reconhecermos uma pessoa que é dotada de sentimentos, de necessidades e emoções. Portanto, olharmos mais e ouvirmos mais as nossas crianças. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu não vou poder ficar até ao final, portanto, se quiserem fazer alguma questão ou comentário, estou disponível. Muito obrigada. Doutora, nós que agradecemos. A gente vê o amor que você fala no assunto e como é gostoso, como é interessante nós pesquisarmos algo que nos interessa e que realmente modifique a visão da sociedade. E este comparativo, quero muito ler o seu artigo, muito ler o seu artigo. Agradeço aí a participação também. Nós vamos deixar depois para fazer comentários o doutor Tiago, por favor, doutor Tiago. Tá bom, também parabenizo. Acho que em razão do tempo, né, a gente pode fazer alguns comentários depois para não atrasar os demais, mas é importante esse seu olhar
sobre o reconhecimento da criança, essa passada histórica, né, e com viés aí social do reconhecimento desse sujeito como um sujeito de direitos também, né, não apenas não visto como objeto, assim como a gente vê em vários status, várias categorias, né, de os próprios pets e várias discussões. Hoje em dia a criança também já passou por este momento, assim como as mulheres, né, em dado contexto histórico. Então, parabenizar. Então, parabéns, e aqui acuso a presença da doutora Maria Cristina Ávila, nossa grande amiga, professora, doutora, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada por sua presença, querida. Esteja bem. Então, parabenizo também, doutora Ana Raquel, e vamos ler seu artigo. E sucesso aí na sua empreitada. Obrigada por participar, doutora. Doutor Tiago, Un segundo, disculpad, interrumpo un segundín. Digo porque estamos aquí en Madrid, xa estamos bueno, tú falache, non? Non falei. Non. Os que estamos aquí presenciais xa estamos dispostos para cando queirades. Perfeitamente. Então, agora seria, por ordem, Inácio Lopes. Doutor Inácio Lopes? Sí, soy yo, son eu. Perfeitamente. Seja bem-vindo. Pronto. Por favor, doutor, tem 10 minutos para a exposição e muito obrigada por participar do nosso congresso. Nada, muito obrigado. Voy a hacer la exposición en español para no pervertir el idioma portugués. Sem problema. Podría hacer un pouco, pero bueno. Sem problema. Voy a ceñirme a los 10 minutos, incluso menos. No quiero... Hola. Mi tema es sobre el nuevo reglamento de los agentes del fútbol en la Unión Europea. Me sirve un poco de excusa, básicamente, sobre todo para que se vea cómo a veces los propios estados permiten que asociaciones, como puede ser la FIFA, que es una asociación privada suiza, influye en los estados sin, digamos, que ningún límite, ¿no? Y en este caso, pues yo esto cuando hice el doctorado, pues... la cámara. Perdón, hablo para los que están ahí, pero es para la cámara. Exacto. Yo cuando empecé con el doctorado, o sea, cuando hice el doctorado ya hace años, había muchas referencias bibliográficas, muchos autores que hablaban de un trato especial de los poderes públicos, legislativamente, incluso de los tribunales, hacia las entidades deportivas, hacia el deporte, ¿no? Y este es un caso que luego las conclusiones en el artículo que se publica en el libro de actas se podrá ver con más detalle, pero bueno, por lo menos para dejaros unas pinceladas y que podáis pensar sobre ello, ¿no? Entonces, el contexto es el reglamento este de agentes del fútbol, que viene a ser un reglamento que aprobó la FIFA, porque le apeteció a ellos, sobre los agentes que trabajan con deportistas en el ámbito del fútbol, ¿no? Y bueno, ya desde un inicio fue bastante polémico. Bueno, hubo varias medidas cautelares que lo paralizaron en distintos países de Europa. Y sobre todo, pues el más importante fue uno que hubo en Alemania, pues que dio lugar a varios procedimientos judiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este reglamento, aunque tiene muchos detalles, muchos elementos polémicos, quizá el mayor, el que tiene así un poco mayor trascendencia, es el límite máximo de honorarios. Es decir, la FIFA planteó que los agentes no pudieran cobrar un máximo o más de un límite que imponían ellos, ¿no? Que podía oscilar entre el 3% o el 10%, según pues, una serie de criterios, ¿no? En los que no voy a entrar. Esto fue, en inicio, me voy sobre todo al ámbito alemán, que fue donde se paralizó de primeras, y el tribunal alemán consideraba que esta limitación pues, puede suponer una restricción al derecho a la competencia en el ámbito de lo que sería el artículo 101, es decir, pues una práctica colusoria, un acuerdo entre empresas, ¿no? Entonces argumenta que, bueno, que esto fuerza que todos los agentes se tengan que comportar de una manera similar, que hay una limitación a la capacidad de negociar, etcétera, ¿no? Hay una igualdad de honorarios, una falta de limitación de negociar libremente los honorarios. Hay ciertos
analogías o precedentes, pues sobre todo un caso que a mí como abogado me afecta también, un famoso caso que se llama el caso Arduino, o otros casos anteriores, y en estos el Tribunal de Justicia no se ha opuesto a que se pongan baremos o límites o a los honorarios, ¿no? Pero bueno, con matices. Por ejemplo, en España sí que hubo resoluciones de los tribunales, en este caso del Tribunal Supremo, que declaró algunos baremos de honorarios contrarios a la competencia, sobre todo en el tema de los procuradores, ¿no? Aquí, bueno, en España tenemos los abogados y los procuradores, que son los que ejercen un poco labores, vamos a llamar, administrativas ante los juzgados. Vale. Entonces, si extrapolamos esto al tema de la FIFA, pues nos podría dar un problema de validez de este reglamento. Habría una justificación o una posible justificación de esto, que es los famosos objetivos legítimos, ¿no? Y si se declarara que con esta medida o esta restricción la FIFA pudiera proteger, no sé, la estabilidad contractual o mejorar algunos tipos de conflictos de intereses o proteger a futbolistas con poca experiencia, etcétera, etcétera, se podría entender como objetivos legítimos y se podría permitir esa restricción, esa supuesta restricción a la competencia. Hago mucho comillas porque la califico de supuesta restricción a la competencia, por lo que voy a comentar ahora mismo. Los objetivos legítimos pues, se han reconocido pues, no solo a nivel europeo, por la Unión Europea, sino en distintos Estados miembros, como puede ser aquí en España, ¿no? Y decía esto de las comillas porque la cuestión es si realmente se le puede aplicar el derecho a la competencia europeo a los agentes. Primero había que entrar en esa definición de agente. Esto es importante por la conclusión a la que voy a llegar después, que no me voy a entretener mucho, y es la relación que tiene esta agente con el futbolista. Hay unas directrices de la Comisión Europea sobre restricciones verticales, es decir, si entendemos que la relación de los agentes en el fútbol es una restricción vertical o un acuerdo vertical, que bueno, que eso sería muy discutible, bueno, es una interpretación mía, pero sería muy discutible. Esto determinaría, o sería clave para determinar si este acuerdo de agencia puede quedar fuera del ámbito del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento, es decir, del derecho a la competencia, ¿no? Es decir, si existe un riesgo comercial o financiero asumido por el agente. Si existe, vamos a resumirlo, si existe, se le aplica el derecho a la competencia. Si el agente no soporta ningún riesgo o solo riesgos insignificantes, pues o sea, es el principal, es decir, el futbolista el que lo asume, lo cual en este caso nos podría llevar a interpretar que sí, porque al final el que asume el riesgo, pues si se lesiona o si tiene una mala temporada, etcétera, etcétera, es el deportista, es el futbolista, no es el agente. El agente al final tiene un beneficio de esa transacción, ¿no? Entonces, este tipo de características, muchas de estas características se podrían asimilar a este tipo de relación y podríamos entrever que no hay o que no se le aplicaría el derecho a la competencia a esta relación, lo cual le daría pues, bueno, un pequeño aliento a la FIFA. Pero que no se le aplique esto, el derecho a la competencia, ni el artículo 101 ni el 102, no quiere decir que, por lo menos en mi opinión, esto sea acertado o adecuado, ¿no? Hay otra cuestión importante que es la libre prestación de servicios, que, bueno, en la Unión Europea tenemos 4 libertades fundamentales, que es la libre prestación de servicios, la libre circulación de trabajadores, de mercancías y económica, o de capitales, vamos, y dentro de la de servicios pues podría entrar pues, los servicios prestados por los agentes. Aquí también entra en las últimas, en este caso que os comentaba antes, que se origina en Alemania. El abogado general ya planteó sus conclusiones definitivas y más o menos viene a decir que sí, que puede ser una restricción, pero volvemos a lo de antes, a los objetivos legítimos. Es decir, si se cumplen unos objetivos que los tribunales o la Comisión Europea entiende que son acertados o que tienen un interés superior al daño que causan, pues podría establecerse esa limitación. Y ya para concluir, que es lo que quiero dejar yo un poco el interrogante o la pregunta, la cuestión es la siguiente. Las federaciones deportivas
técnicamente no tienen control sobre los agentes. Es decir, las federaciones, por ley, a nivel español y a nivel europeo, tienen relación con los deportistas, con los entrenadores, con los clubes deportivos y con los árbitros, no con los agentes. Entonces, la relación entre un agente y un deportista, bueno, ahí está regulada pues, por lo que regule la normativa estatal. En España realmente no hay una normativa concreta, pero sí que el Código Civil pues, establece la libertad de pactos. Entonces, la cuestión a la que llegamos es, ¿puede la FIFA, que es una asociación, como dije, suiza, que no pertenece ni a la Unión Europea, imponer de alguna manera este tipo de restricciones a una normativa nacional? Bueno, yo entiendo que no, obviamente, pero bueno, la duda está ahí. Y lo curioso es que no se ha planteado por los tribunales, se ha planteado doctrinalmente en muchos artículos, pero no en los tribunales. Y ya para dejarlo, aquí un caso que a mí me parecería similar, ¿no? Imaginemos nosotros como abogados que tenemos un acuerdo con una empresa para llevarle los asuntos, lo que sería una iguala o un acuerdo comercial, pero la patronal o la COE, en este caso la española o la patronal que sea en cualquier país, establece que que los abogados tienen que cobrar un límite para sus relaciones con una empresa. Yo entiendo que sería desproporcionado, ¿no? O que sería un poco salirse de la libertad de pacto que hay entre dos partes privadas, entre una empresa y iba a decir un cliente no, que sería un autónomo, otra empresa que sería un abogado. Pues en la situación, yo en el ámbito del fútbol u otros deportes que se puede extender, la veo similar. Como digo, evidentemente en la comunicación, en el artículo que se publicará irá un poco más desarrollado y más fundamentado, pero un poco mi idea era dejaros aquí esta pequeña idea o estas pinceladas, por lo menos para pensar sobre ello. Así que muchas gracias por escucharme y sin más, pues doy la palabra a los moderadores. Gracias. Muito obrigado. Agradecemos, Inácio. Você vai ficar até o final? Você vai ficar até o final para vou debate? ficar até o final. Sim, vou ficar até o final. Excelente, porque eu mesmo quero perguntar algumas coisas para você, porque o contrato de futebol é extremamente interessante. Ainda mais como espanhol, né? Espanhol, brasileiro, como nós gostamos de futebol. Doutor Tiago, por favor, parabéns pela apresentação. Depois conversamos. Muito bem. Deixo o meu sítio aqui o seguinte. Perfeito. Doutor Tiago? Agora passamos, então, né, à próxima apresentação presencial, o doutor Sérgio Roberto de Abreu. Está presente já, né, conosco. Perfeito. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos que estão participando de mais desse Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação. Primeiramente, gostaria de saudar o professor Fábio Veiga pela iniciativa do Iberjur de realizar esse tão importante evento e também saudar os moderadores da mesa, professora Ana Maria Viola de Souza e professor Tiago de Souza Modesto. Bom, o meu tema é sobre a responsabilidade do Estado e os direitos humanos, a administração pública brasileira e a obrigação de implementar políticas públicas sob a lente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu tenho desenvolvido estudos sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e vários cortes. E esses cortes eu procuro analisar alguns pontos em relação às políticas públicas. Bom, as políticas públicas vêm tomando um novo contorno a partir do direito internacional de direitos humanos, que vê nas políticas públicas um instrumento importante para a efetivação dos direitos humanos. O direito internacional de direitos humanos, então, ele vai criar um conjunto material, que são os tratados a nível universal e também a nível interamericano, que é o nosso objeto. E cria aí um sistema interamericano de direitos humanos com dois grandes importantes órgãos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, todo o direito internacional de direitos humanos, mais o seu sistema de implementação, ele vai começando a desenvolver e impondo
desenvolvendo-se e impondo obrigações significativas aos Estados nacionais. Ou seja, busca garantir que os Estados cumpram os compromissos através da análise dos casos e identificando a necessidade de políticas públicas para atender demandas específicas. Então, os casos que são levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles têm ensejado à Corte a elaboração e indução de políticas públicas para enfrentar as graves e deficiências dos Estados, principalmente dos Estados brasileiros, em algumas áreas da sociedade, principalmente naquela que atende os setores mais vulnerabilizados da sociedade brasileira. Então, o objetivo do estudo, justamente, o objeto de estudo desse estudo é justamente analisar a indução feita pela Corte nas políticas públicas no Brasil. Qual é o caráter obrigacional dessas ações e das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Então, o caráter vinculante dessas decisões ela está na Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou em 92, o reconhecimento da jurisdição da Corte em 2000, a partir dos casos de 1998, a Emenda Constitucional 45, que valorizou a nível constitucional as normas de direito nacional que são aprovadas a partir daí no rito das emendas constitucionais, e também a introdução do controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, que é extremamente importante, porque todo o Estado brasileiro, seja os poderes, como a administração pública e dos entes federados, então estão induzidos a fazer o controle de convencionalidade das suas leis e das suas práticas. As sentenças da Corte, então, elas têm uma finalidade futura para efetivar os direitos e uma finalidade no passado, que é a reparação das condutas e das violações cometidas. Bom, a obrigatoriedade da sentença está na própria Convenção Americana de Direitos Humanos, em que o Estado compromete a cumprir as decisões da Corte. E da Convenção de Viena, de 1969, de Direitos Tratados, a partir do princípio pacta sunt servanda e da boa-fé, e também de que o Estado não pode, por razões internas, deixar de cumprir as obrigações convencionais. Bom, agora, o conceito de responsabilidade estatal por omissão e ação no âmbito das políticas públicas, ele vai ter como base o artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que os Estados comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir o seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, ou seja, respeitar, impõe um dever de abstenção por parte do Estado de não violar diretamente os Estados. Garantir, ou seja, determina uma ação proativa dos Estados para que adote medidas para assegurar que os direitos sejam efetivados e que também leve à proteção contra violações de terceiros e, principalmente, à implementação de políticas públicas. A responsabilização do Estado ela pode se dar por ação, quando o Estado realiza um ato, por exemplo, a prática de tortura por forças policiais, detenções arbitrárias, aprovação de leis que restringam indevidamente os direitos fundamentais. Pode ser no âmbito das políticas públicas, quando uma política pública é desenhada de forma a ser discriminatória ou violar explicitamente um direito, como, por exemplo, a implementação de uma obra pública que venha desalojar comunidades sem a devida compensação ou reassentamento digno. Mas, principalmente, a responsabilidade por omissão, e aí que tem entrado significativamente as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são uma situação mais complexa e relevante dentro do contexto das políticas públicas. Ou seja, o Estado falha em cumprir sua obrigação de proteger e garantir os direitos humanos. Isso pode se dar por ausência de política pública, por uma política pública inadequada ou ineficaz, ou até pela falta de fiscalização ou de regulamentação, ou a não adoção de medidas preventivas, ou seja, que o Estado não toma medidas razoáveis e necessárias para prevenir as violações. Assim, a Corte tem se manifestado, na sua jurisprudência, que a responsabilidade estatal por omissão não exige dolo ou culpa, ou seja, basta o Estado ter falhado. Ou seja, é a responsabilidade objetiva, ou seja, a mera ocorrência da violação ela é imputável ao Estado por ação ou omissão, não configurando falha no cumprimento de suas já configurando a falha no cumprimento das suas obrigações internacionais.
Então, o que a Corte busca, né, nas suas decisões é exigir que os Estados não apenas se abstenham de violar os direitos, mas atuem proativamente para sua plena realização, especialmente por meio da formulação e implementação efetiva das políticas públicas. Ou seja, é a concretização dos direitos. O papel da Corte em relação quando ela adota medidas, né, de orientação sobre políticas públicas, é justamente ser uma indutora para que o Estado ele elabore, ele implemente, ele reformule as suas políticas públicas em prol de garantir uma melhor proteção, de garantia dos direitos humanos das pessoas, e especialmente daqueles grupos vulnerabilizados dentro do Estado brasileiro. Tudo isso visando garantir a não repetição, que é um conceito criado na jurisprudência da Corte, extremamente importante, porque todas essas medidas de indução da política pública visam justamente a garantir a não repetição de situações que leve a violações periódicas, constantes e permanentes dos direitos humanos. Bom, o Brasil já tem 19 casos analisados pela Corte. Desses 19 casos, o Brasil não foi responsabilizado, e em 18 desses casos o Brasil foi responsabilizado internacionalmente, e 2 desses casos o Brasil já cumpriu, inclusive, a sua sentença. E nesses casos, praticamente todos eles, a Corte se manifesta induzindo que o Estado elabore, implemente políticas públicas justamente para evitar que os fatos se repitam. O primeiro caso foi Ximenes Lopes, que tem uma indução da política pública sobre a saúde mental. E essa política pública foi implantada no Brasil, né? Então, houve uma mudança da legislativa, houve toda uma mudança cultural no tratamento, na forma de tratamento e enfrentamento da saúde mental dentro do sistema de saúde brasileiro. Depois, o caso Lung e o caso Herzog, que foram casos que foram praticados na época da ditadura, a Corte tem induzido uma política pública de direito à memória, ou seja, de resgate da memória, e uma política pública do direito à verdade sobre esses casos para a sociedade brasileira. No caso de empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares, onde mais de 60 pessoas, mulheres e crianças, morreram em virtude de uma explosão de uma fábrica de fogos de artifício, a Corte tem induzido uma política pública de enfrentamento contra a discriminação geral, estrutural, e também a discriminação interseccional. Bom, e segue os demais casos, né? Nós estamos nesse estudo analisando caso a caso como a Corte estabelece medidas que induzem políticas públicas a serem implementadas dentro do Estado brasileiro. Bom, dessa forma, nessa esteira, né, ou seja, nessa caminhada, alguns desafios têm sido enfrentados e precisam ser enfrentados no Estado brasileiro. Primeiro, a crise de credibilidade e desafio da efetividade, ou seja, o descrédito das instituições, do funcionamento das instituições públicas do Brasil tem sido uma questão importante na implementação dessas políticas públicas. Morosidade do sistema judiciário, a burocracia excessiva, falta de prioridade de políticas na alocação de recursos financeiros para essas ações. Resistências políticas e burocráticas, né, a implementação das sentenças... Com licença, doutor. Oi. Desculpe, falta 1 minuto. Sim, já vou fazer a conclusão. Ok. Já estou indo para a conclusão. A resistência políticas e burocráticas, né, que são dentro de toda a estrutura do Estado brasileiro, lacunas na legislação, dificuldade de coleta de dados, judicialização excessiva, porque quando a administração não funciona ou não garante os direitos, é necessário buscar o judiciário. Então, isso sobrecarrega o judiciário nessas demandas. Ou seja, é preciso que, primeiro, a sentença da Corte ela é apenas um primeiro passo para a efetivação dos direitos violados. Agora, a implementação das obrigações decorrentes dessas sentenças, ou seja, a implantação de políticas públicas, é o desafio real hoje no Estado brasileiro, principalmente porque elas exigem a estruturação, a modificação ou a criação das políticas públicas. Assim, esse processo é um processo complexo e envolve uma série de atores e obstáculos.
revelando as lacunas e resistência na prestação de contas do Estado brasileiro em relação ao cumprimento. Ou seja, finalmente, a proteção dos grupos vulneráveis, em particular, embora seja uma prioridade para a Corte Interamericana de Direitos Humanos na indução dessas políticas de enfrentamento das violações, ainda enfrenta obstáculos significativos na sua tradução para políticas públicas eficazes no contexto brasileiro. Era isso, obrigado. Nós agradecemos, realmente a gente vê o encanto pelo tema que o doutor tem, e todo professor realmente adora manifestar, e parabéns, realmente é muito interessante analisar cada uma dessas circunstâncias, justamente ligada à Corte Internacional de Direitos Humanos. Doutor Tiago, passo a palavra. Parabéns, professor Sérgio, também pela exposição e essas inquietações e indagações aqui que nos fizeram pensar aí, tanto da Corte Internacional como da própria construção dessas políticas públicas por via dos direitos humanos na sua perspectiva internacional, que nem sempre é muito analisada, né? Analisa-se no âmbito interno aí dos tribunais, mas essa análise mais ampla e no aspecto internacional é bastante enriquecedora. Mas ao final a gente faz algumas ponderações, né, professora, por causa do tempo? Claro. Também estou me policiando aqui. Perfeito. Só por oportuno, eu queria pedir desculpa, mas eu tenho um outro compromisso agora do evento, então não vou poder ficar para fora da sala. Perfeito, perfeito. Mas vamos ler com muito carinho e parabéns, continue a pesquisa, porque realmente temos muito que analisar sobre esse tema. Certamente. Parabéns, muito obrigado, professor. Tchau. Até logo. Passamos agora para a doutora Mercília Pereira Gonçalves. Por favor, doutora. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, aproveito para vos cumprimentar e endereçar os meus agradecimentos à Iberojur por ter aceito o meu trabalho. De seguida, começo com a apresentação do tema Regime do Maior Acompanhado no âmbito do Decreto-Lei número 49/2018, de 14 de agosto. Ora, Portugal enfrenta desafios significativos relativos à demência, posicionando-se como o quarto país com maior incidência deste quadro. A Lei número 49/2018 introduziu uma mudança profunda nos institutos jurídicos que tratavam das incapacidades dos maiores, substituindo os regimes de interdição e inabilitação pelo conceito de maior acompanhado. O regime jurídico do maior acompanhado apresenta uma evolução no sentido de se valorizar a autonomia das pessoas maiores, consideradas mais vulneráveis, e consegue dar resposta aos casos em que elas se encontram confrontadas com a diminuição das suas capacidades, inclusive a que pode resultar da longevidade alcançada pelo aumento da esperança média de vida, beneficiando-as com as medidas de acompanhamento. Alcançada a maioridade, atingem as pessoas a plenitude da sua capacidade jurídica, isto é o que decorre precisamente do artigo 130 do Código Civil. No entanto, as pessoas maiores podem sofrer de limitações mais ou menos amplas à sua capacidade em consequência de deficiências de ordem física ou psíquica que as afetem e que sejam suficientemente graves para justificar e mesmo impor a instituição de regimes especiais de proteção. Estes regimes especiais de proteção enquadram-se no regime de acompanhamento do maior. No geral, a lei parte do pressuposto de que todos os maiores possuem capacidade para participar no tráfico jurídico negocial e praticar os respectivos atos jurídicos, ou seja, têm plena capacidade de exercício de direitos. Contudo, excepcionalmente, o maior impossibilitado por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento de exercer plena e conscientemente os seus direitos, ou de nos mesmos termos cumprir os seus deveres, beneficia das medidas de acompanhamento previstas no Código Civil, tal como explicita o artigo 138 do Código Civil. Esta norma acaba assim por abarcar, por exemplo, os casos em que a pessoa vai perdendo capacidades em razão da idade, devido a problemas de saúde ou outras situações, como a dependências de jogos de vídeo. O antigo regime não estava preparado para dar resposta às situações em que a pessoa, embora não sofresse de nenhuma das patologias
ou qualidades minguantes previstas na lei, via as suas capacidades de facto diminuírem em razão da idade. Conforme o previsto no artigo 140, número 1 do Código Civil, o acompanhamento do maior visa assegurar o seu bem-estar, a sua recuperação, o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres, salvo as exceções legais ou determinadas por sentença. Nessa medida, regem-se por uma ideia de subsidiariedade. De acordo também com o número 2 do artigo 140 do Código Civil, a medida de acompanhamento só tem lugar quando as finalidades que com ela se prosseguem não sejam garantidas através dos deveres gerais de cooperação e assistência. Procura-se salvaguardar a vontade do sujeito em sintonia com as orientações internacionais, de tal modo que, consoante prescreve o artigo 141, número 1 do Código Civil, o acompanhamento tem de ser requerido pelo próprio maior carecido de proteção ou mediante autorização deste, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou por qualquer parente sucessível. Prescinde-se, contudo, da autorização do beneficiário quando este não possa livre e conscientemente prestá-la ou quando se considere existir um fundamento atendível. Nessas hipóteses, o Tribunal pode suprir a referida autorização. De acordo com o artigo 141, número 2 do Código Civil, é ainda possível requerer seu acompanhamento sem qualquer autorização por iniciativa do Ministério Público. Por outro lado, na procura do respeito pela autonomia da pessoa, o acompanhante, sendo designado judicialmente, é escolhido pelo acompanhado ou pelo seu representante legal e só na falta de escolha é que passa a ser deferido à pessoa que melhor salvaguarde o interesse do beneficiário, designadamente uma das previstas nas alíneas do número 2 do artigo 143 do Código Civil, que são o cônjuge não separado judicialmente ou de facto, unido de facto, qualquer dos pais, entre outros. Note-se que a possibilidade de escolha do acompanhante recair ao representante legal do acompanhado explica-se pelo facto de, nos termos do artigo 142 do Código Civil, o acompanhamento pode ser requerido e instaurado dentro do ano anterior à maioridade para produzir efeitos a partir desta data. Nesta hipótese, atingida a maioridade, mantêm-se as responsabilidades parentais ou a tutela até ao trânsito em julgado da sentença que decrete o acompanhamento. Para além de ter uma ideia de subsidiariedade, o acompanhamento de maiores rege-se por um princípio de necessidade. Diz assim o artigo 141, número 1 do Código Civil, que o acompanhamento limita-se, pois, ao necessário. Entre os vários poderes que podem ser atribuídos ao acompanhante, contam-se então o exercício das responsabilidades parentais ou dos meios de as suprir, a representação geral ou especial, com indicação expressa das categorias de atos para que seja necessária, administração total ou parcial de bens, autorização prévia para a prática de determinados atos ou categoria de atos. O acompanhamento pode-se assim conduzir à representação legal, aplicando-se o regime da tutela, com uma diferença não despecienda relativamente à interdição, é que enquanto esta era decretada de forma generalizante, a representação subjacente ao regime do acompanhamento é determinada em função das necessidades concretamente constatadas do beneficiário, podendo ser geral ou especial. A possibilidade de agir autonomamente por parte do acompanhado fica assim dependente do específico recorte que o juiz defina para a medida adotada. Em qualquer caso, e de acordo com o artigo 147, número 1 do Código Civil, o acompanhado não fica privado do exercício de direitos pessoais, nem impedido de celebrar negócios da sua vida corrente, com a ressalva de a decisão judicial dispor em sentido contrário ou da própria lei de o prever. O princípio da necessidade justifica, ademais, que, à semelhança do que já acontecia com os regimes da interdição e da inabilitação, o acompanhamento cesse quando cessarem as causas que o justificarem. Pode ainda ser modificado sempre que as causas que o fundam se modifiquem, o que se explica pelo caráter particular que cada situação de acompanhamento conhece. Exige-se igualmente, nos termos do artigo 155 do Código Civil, que haja uma revisão periódica da situação de acompanhamento. No que diz respeito aos atos praticados pelo acompanhado, dispõe o artigo 154 do Código Civil que eles são anuláveis quando posteriores ao registro do acompanhamento ou quando praticados depois de anunciado o início do processo, mas apenas depois da decisão final que o decrete e caso se mostrem prejudiciais para o acompanhado. O prazo para arguir a anulabilidade só começa a contar a partir do regime da sentença. Aos atos anteriores ao início do processo, aplica-se, pois, o regime da incapacidade acidental previsto no artigo 257 do Código Civil. Ora, a autonomia do sujeito é ainda salvaguardada pela previsão do mandato,
com vista ao acompanhamento previsto no artigo 156 do Código Civil, nos termos do qual o maior pode, prevenindo uma eventual necessidade de acompanhamento, celebrar um mandato para a gestão dos seus interesses com ou sem poderes de representação. Número 1. O número 2 refere, pois, que o mandato deve especificar os direitos envolvidos e o âmbito da eventual representação, sendo-lhe aplicável o regime geral do mandato. Ao decretar o acompanhamento, o Tribunal aproveita o mandato no todo ou em parte, pelo que o mesmo revela para a definição quer do acompanhante, quer do âmbito da proteção. O mandato é revogável a todo o tempo pelo mandante, podendo o Tribunal fazê-lo cessar a qualquer momento, sempre que seja razoável presumir que a vontade do mandante seria no sentido da revogação. Ora, o que se conclui então é que o novo regime do acompanhamento de maiores alarga a capacidade de gozo dos sujeitos, é que enquanto no anterior regime a previsão era genericamente a da incapacidade para testar dos interditos por anomalia psíquica, da incapacidade para perfilhar dos interditos por anomalia psíquica e a incapacidade para casar dos interditos inabilitados por anomalia psíquica, agora a incapacidade fica dependente de ser decretada na sentença que estabelece o acompanhamento, isto é, fica dependente da concreta perturbação e da específica valoração que o juiz faça dela do acompanhado. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora Mercília, ouvindo? Sim, sim. Sim? Sim, parabéns. Um tema muito interessante, que eu tenho uma Obrigada. afinidade muito grande. Direito das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. Parabéns pela temática, vou ler com muita atenção. A doutora vai ficar até o final Sim, para sim. debate? Vai? Sim. Ai, que ótimo! Então não vou me estender, não. Doutor Tiago, por favor. Parabéns também pela apresentação. Me lembrou aqui, depois ao final a gente fala um pouco melhor. Até depois, né, professora Ana, fazer até um estudo comparado com a tomada de decisão apoiada no Brasil. Fazer uma análise desses institutos que têm suas diferenças, têm suas distinções, mas há um certo ponto aí para análise que no Brasil ainda a gente mantém os institutos, né, da curatela, ainda existe essa possibilidade, mas fazer esse contraponto com o direito português. Parabéns. Obrigada. Agora o doutor Zelito Inácio Franco Sululu, por favor. Doutor Zelito? Não? Então vamos. Doutor Tiago, já passar por próximo, pode ser? Podemos. Eu não localizei ele aqui também, não. Ah, já localizou? Tá, ok? Não localizei. Acho que vamos chamar tá. o próximo, então. Ah, tá. Então, doutor Breno Henrique de Oliveira Ribas? Já Presente. estou vendo aí. Ah, sim. Seja bem-vindo. Por favor, apresente seu tema em 10 minutos. O senhor vai ficar, o senhor, pela questão da formalidade, mas vai ficar até o final? Vou sim. Ai, Vou que sim. ótimo! Então, extremamente jovem. Por favor, 10 minutos para a sua apresentação e depois a gente faz um debate, né? Trocando ideia. Por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Ana Viola, através da qual cumprimento, então, todos os demais aqui presentes no painel, e também o moderador Tiago Modesto, professor Tiago. É um prazer estar no CIDIGIN, né? Sou membro do Iberoju desde sua fundação, participei da organização de vários congressos, mas desde que nós nos especializamos em outras áreas, eu fui para outro setor, né, de projetos especiais. Inclusive, aproveito para divulgar nossos serviços de assessoria e mentoria em doutorados na Espanha, né? Acho que é bem útil falar, já que nós estamos num evento em Madrid, estamos realizando Doutor, essa assessoria. coloque aí, por favor, o contato. Tá? Nosso site está à disposição com o nosso contato de e-mail e, obviamente, através do contato de e-mail, eu entro em contato por WhatsApp para, vamos dizer, estreitar esse contato, tá? Então, é um serviço que a gente vem fazendo, está tendo muito êxito, né, de facilitar essa entrada de brasileiros nos doutorados na Espanha, até porque tem um fator específico bem dificultador, que é
obter uma carta de aceitação de orientador antes mesmo de fazer a inscrição no doutorado. Então, a gente facilita esse contato com um professor espanhol, entre outras situações. Então, é sempre um prazer estar participando aqui de eventos do Iberaju, até porque, vez ou outra, estou na linha de frente na organização. E o meu trabalho é fruto de um recorte, na verdade, da minha tese de doutorado, né, que estou realizando na Universidade de Alcalá, Madrid. Iniciei os estudos em dezembro de 2023. E a minha pesquisa gira em torno de 2 planos analíticos que são, ao meu ver, interligados, mas distintos. O primeiro seria um plano material ou argumentativo, que analisa a forma como os tribunais constitucionais incorporam, dialogam ou resistem às decisões e normas internacionais em seus fundamentos, e o plano processual executivo, que aborda os mecanismos e desafios práticos para a efetiva implementação das decisões internacionais no âmbito nacional. Nesta apresentação, com base no resumo que foi submetido ao evento, eu concentro essencialmente no primeiro desses planos, referente ao diálogo jurídico argumentativo, que constitui um recorte, então, central dessa exposição. Embora a dimensão executiva da pesquisa, que inclui, então, como eu falei, a eficácia prática das sentenças internacionais e a proposta de execução dialógica que estou construindo na minha tese, seja parte essencial dela, ela será objeto, de repente, de outro resumo, haja vista que é um tema bastante longo. Então, concentrando no tópico que optei para esse evento, no plano argumentativo, a nossa tese tem um foco em compreender se e como os tribunais constitucionais incorporam os tratados e a jurisprudência internacional em suas decisões, permitindo avaliar se existe, de fato ou não, um diálogo jurídico efetivo com os tribunais internacionais, ou se, ao contrário, prevalece em resistência, omissão ou até mesmo rejeição às suas decisões e aos seus fundamentos. Esse diálogo pode se manifestar desde a citação expressa de sentenças, da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e até o uso de princípios interpretativos oriundos desses organismos. Os dados preliminares da nossa pesquisa de doutorado revelam que esse diálogo se desenvolve de maneira distinta, tanto entre Brasil e Espanha, refletindo diferenças institucionais, normativas e culturais. E aqui vale o esclarecimento que a nossa pesquisa ela tem essa perspectiva comparada entre Brasil e Espanha, visto que o doutorado que realizo é na Espanha e meu país de origem e de formação jurídica é no Brasil, mas sem exclusão de também nos debruçarmos em relação aos outros ordenamentos, como é no caso do Peru, quando a gente trabalha a parte executiva e processual, porque nós temos uma legislação bem interessante lá no Peru, que é uma regulamentação específica da recepção das sentenças internacionais. Mas, como não é o foco deste resumo, e sim no plano material argumentativo, vamos para as diferenças institucionais, normativas e culturais que nós encontramos de forma inicial em relação ao Brasil e Espanha. No Brasil, o STF, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte constitucional do Brasil, adota uma postura ambivalente. Nós temos, de um lado, o reconhecimento da força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos, em especial após a emenda constitucional 45 de 2004, que conferiu o status supralegal aos tratados dessa natureza, o status constitucional àqueles que foram aprovados com quórum qualificado. E, por outro lado, a Corte tem demonstrado resistência na sua jurisprudência seletiva na incorporação dos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente quando ela entra em tensão, em conflito com a interpretação constitucional consolidada no plano interno. Um exemplo paradigmático do que eu estou falando é o caso Gomes Lund, o caso da guerrilha do Araguaia, no qual a Corte Internacional de Direitos Humanos condenou o Brasil pela não responsabilização penal de agentes estatais envolvidos em desaparecimentos forçados durante a ditadura militar.
E apesar do reconhecimento formal da sentença, o STF reafirmou posteriormente a validade da lei de anistia, em decisão que não incorporou plenamente os fundamentos da Corte Interamericana, gerando um claro, então, descompasso argumentativo. Nesses casos, o STF prefere afirmar a primazia da Constituição, compreendida à luz da sua própria interpretação, mesmo diante de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. No entanto, há também precedentes que demonstram abertura ao diálogo, é importante ressaltar, como no julgamento sobre a união estável ou homoafetiva, em que o STF utilizou parâmetros do sistema interamericano como reforço argumentativo, ainda não de forma vinculante. Isso revela que o diálogo não é inexistente, mas é contingente, estratégico e não sistemático. Já na Espanha, o Tribunal Constitucional mantém um diálogo mais consolidado com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, inclusive reconhecendo de maneira reiterada que a jurisprudência do TED constitui padrão interpretativo obrigatório no tocante aos direitos fundamentais reconhecido pela Constituição Espanhola. Esse diálogo é favorecido pela integração ao sistema europeu e pelo caráter vinculante das decisões do TED no âmbito do Conselho da Europa. Contudo, também há limitações. A jurisprudência espanhola demonstra um uso estratégico e, por vezes, ambíguo da jurisprudência internacional, com tendência a invocá-la mais como reforço argumentativo, como nós vimos no caso anterior do julgado no Brasil, do STF, do que propriamente como um elemento estruturante da decisão. Além disso, a Corte Constitucional Espanhola nem sempre responde diretamente a críticas ou condenações dirigidas à Espanha por órgãos internacionais, o que gera questionamentos quanto à qualidade desse diálogo. Em alguns casos, observa-se ainda também uma postura autodefensiva ou restritiva, especialmente quando os precedentes internacionais confrontam decisões previamente consolidadas no ordenamento interno. E aí, nesse ponto, estou fazendo uma análise bem rígida assim, das jurisprudências da Corte Europeia e comparando com as decisões da Corte Constitucional, fazendo até uma tabela e fazendo esse estudo, então, bem minucioso para entender, de fato, qual é a postura, né, de fato, da Corte Constitucional Espanhola no tocante a fundamentos das decisões das cortes internacionais, a utilização ou não e a implementação, de fato, dos precedentes internacionais, né, e realmente verificar se há ou não esse diálogo. E aí, pelo menos nesse momento preliminar da pesquisa, estou chegando na metade do doutorado, né? Nós encontramos, então, esses vários contrastes, né? Contrastes bem claros, assim, que sugerem, pelo menos inicialmente, que tanto o Brasil quanto a Espanha, embora reconheçam formalmente a autoridade dos tribunais internacionais de direitos humanos, a qualidade e a frequência e a profundidade desse diálogo entre cortes variam substancialmente. No Brasil há avanços recentes, mas ainda falta institucionalização. E aí, como eu falei, é o que difere, por exemplo, do que aconteceu no Peru, em que nós temos uma regulamentação específica por lei própria e, de fato, mais institucionalizada, né, e diferente do que ocorre aqui. E na Espanha, a estrutura normativa mais favorável para que haja o diálogo, mas nem sempre há um engajamento efetivo ou resposta institucional proporcional às decisões internacionais. Então, essa comparação, pelo menos nesse momento preliminar da pesquisa, evidencia a necessidade de refletir não apenas sobre os marcos jurídicos, mas também sobre as culturas institucionais de recepção e incorporação do direito internacional, que será explorado mais detidamente ao longo do desenvolvimento da tese, como eu falei, em ambos aspectos, tanto material argumentativo quanto processual executivo. Então, é isso. Queria agradecer também o meu orientador, Guilherme Escobar Roca, que não pôde estar aqui presente. Agradecer o Fábio, presidente, e parabenizar pelo evento, e agradecer, então, aos moderadores e pelos ouvintes, pela oportunidade e me agraciar com essa oportunidade de me escutar. Muito obrigado. Um bom professor, hein? Fala Sou professor. Sou professor há 2 anos. Fala bem. Não, fala assim.
Não, realmente a gente vê, é um tema muito, muito interessante que você pegou. Árduo, mas interessante. Bem árduo, né? Por favor, doutor Breno, vai ficar até o final para a gente fazer um debate? Vou Sim? sim, doutora. Ok. Vou sim. Doutor Tiago, quer falar alguma coisa, querido? Por hora, parabenizar também pela apresentação e pela essa análise comparativa, e no final a gente faz mais alguns comentários Ok. também. Então, agora nós voltamos a verificar se o doutor Gelito Inácio Franco Sululu está presente, por favor. Não identifiquei, professora, com todos Eu que estão na também sala. não. Então, agora eu vou passar para o doutor Tiago de Souza Modesto, certo? Que vai fazer a apresentação do trabalho dele. Doutor Tiago, 10 minutos, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, vou expor brevemente, até para a gente não roubar, entre aspas, o tempo, né, mais enriquecedor aqui de contribuição com os demais colegas. Este trabalho está em fase de elaboração e ele busca justamente analisar o quê? Como tem se dado a solidariedade no âmbito da União Europeia com o acolhimento dos refugiados ou os deslocados de guerra russo-ucraniana, né? Então, o trabalho ele busca inicialmente fazer uma aproximação do conceito, da ideia de solidariedade, de como que esse vetor ele é constituído na própria Constituição do Direito Comunitário. Então, nós encontramos ali, por exemplo, no próprio preâmbulo, em diversos artigos, como o artigo 2º, 3º, 24 e o 31 do Tratado de Direito da União Europeia, e vamos encontrar também várias disposições no Tratado de Funcionamento da União Europeia, mencionando a ideia ou o que seria esse agir ou ser solidário, né? Um dos artigos mais importantes para dar um fio condutor aí a este tema é justamente o artigo 214 do TFUE, que vai trazer o quê? A questão da ajuda humanitária lá no seu parágrafo 2º, no qual ele vai expor que as ações de ajuda humanitária serão desenvolvidas em conformidade com os princípios do direito internacional e com os princípios da imparcialidade, neutralidade e não discriminação, né? Então, quando se fala em direito internacional dos refugiados, em proteção de vítimas de guerra, nós falamos, obviamente, de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e em situações que vão desafiar uma ajuda humanitária, né? Uma comunhão aí, um agir, uma governança, no caso aqui regional, para a proteção dessas pessoas. Então, encontramos a ideia de solidariedade distribuída nesses diversos regramentos do próprio bloco europeu e com o contexto da guerra russo-ucraniana, nós vimos lá que em 4 de março de 2022, a União Europeia ativou pela primeira vez a chamada Diretiva de Proteção Temporária, que nunca tinha sido utilizada. A primeira vez que ela foi utilizada, apesar de ter se desenvolvido lá em 2001, na época dos conflitos dos Balcãs, ela não foi aplicada. E aí ela é aplicada agora. E aí o grande ponto que várias pesquisas vão trazendo é justamente por que de se aplicar a Diretiva de Proteção Temporária agora no contexto russo-ucraniano e não se utilizou em outros momentos pretéritos, como, por exemplo, no pós, ali naquele contexto dos conflitos da Primavera Árabe, na chamada crise dos refugiados em 2015 e 2016. E mais contemporaneamente, por que não se ativar a Diretiva de Proteção Temporária, por exemplo, para os palestinos com as agressões feitas pelo Estado de Israel, vamos pensar assim, né? Então, há vários questionamentos que são colocados do porquê de se trazer a Diretiva de Proteção Temporária, que é um facilitador muito grande. Obviamente, ele é louvável. Naturalmente, estamos dizendo aqui que é um mecanismo muito importante, inclusive, para tirar um pouco da pressão sobre o sistema de asilo, né, europeu, mas o porquê dessa acolhida, entre aspas, seletiva, né? Essa solidariedade, ela ser marcada em favor de determinada região, determinada nacionalidade, em detrimento de outras. E aí vários autores, e aí eu posso mencionar aqui não só de fundo jurídico, mas de uma perspectiva sociológica também, o próprio Bauman,
a própria Saskia Sassen, socióloga, eles vão trazendo o quê? Várias possibilidades, várias hipóteses que eu posso dizer aqui do porquê disso. Primeiro, uma questão, uma própria construção dessa Europa ou um próprio preconceito enraizado, né, entre os países colonizadores e colonizados. Isso pode ser uma primeira hipótese. Uma segunda, a própria ideia de identificação cultural. Naturalmente, quando a gente tem uma identificação cultural ou uma similitude, nós temos tendência a ter o quê? Uma empatia maior com essas pessoas, né? É até natural isso. A utilização do asilo e os mecanismos similares, que é justamente a diretiva de proteção temporária, até mesmo como estratégia política, ou como a autora também chama, que é a Malk, de politização do refúgio, né? Se eu digo que aquelas pessoas que estão em situação de refúgio, eu estou dizendo que aquele Estado não tem condições de salvaguardar seus direitos fundamentais. Então, há algum problema grave instalado ali, né? Uma outra hipótese é a estigmatização dos refugiados que são, entre aspas, bem-vindos e outros que não são tanto, né? A própria ideia de securitização, que também é muito colocada nos documentos do Bloco Europeu, né? A construção de um bloco, naturalmente, que tem que ter segurança, mas essa segurança passa, às vezes, por alguns vieses estigmatizantes, né? E há também a cobertura midiática, né? Que dá um enfoque muito grande, às vezes, em determinados conflitos e não dá em outros. Quantos outros conflitos temos ocorrendo hoje no campo geopolítico mundo afora, né? Quantos refugiados temos em Ásia, em África, no Médio Oriente, né? Mas aí o que essa pesquisa inicialmente busca trazer é esse levantamento da solidariedade, que pelo próprio Tratado de Funcionamento da UE, ele deve ser o quê? Não discriminatório, a ajuda humanitária, ela deve ser embasada nos valores, no próprio direito internacional, mas que na prática acaba resvalando aí com uma escolha, né, que acaba sendo seletiva, né, uma seletividade nessa escolha de quem merece, neste momento, uma proteção maior. Determinadas pessoas ou de outras, né, fazendo aí uma concepção nesse sentido. É óbvio que nenhum Estado é obrigado a aceitar aqueles que não são seus nacionais, né, salvo os refugiados, e até pelo princípio do non-refoulement, da não devolução, mas nós temos que analisar essa questão, a pauta, a agenda migratória, de uma forma bastante ampla aqui, principalmente no contexto bélico, e aí lembrando que nós não temos hoje travada apenas um conflito, né, apenas uma guerra, nós temos várias aí eclodindo, infelizmente. Então, para não me delongar demais e dar espaço, porque o nosso tempo está acabando, professor, eu encerro aqui a minha fala. A senhora está sem áudio. Ah, sim. Ligando aqui. Parabéns. É um tema muito interessante, é um tema muito necessário. A solidariedade, a seletividade, né? Tratamentos desiguais. É muito interessante e muito trabalhoso o seu projeto, tenha certeza disso. Mas é para isso mesmo que as teses se fazem necessárias, justamente para nós aprofundarmos mais e, com isso, fazermos que a sociedade e o mundo jurídico analise com mais profundidade e que tenhamos realmente aquele princípio do equilíbrio social. É a coisa mais rara que tem e muitos analisam como utopia, mas vamos ser utópicos. Quem sabe a utopia, né, ela se converta em pequenas realidades, isso é importante no nosso mundo, né? Tão destruído, como nós estamos vendo, pelos valores, pelo amor ao próximo, pela afetividade, pelas preocupações que nós verificamos aqui, com todos os temas extremamente pertinentes, extremamente pertinentes. Não tem nenhum aqui que nós possamos falar que não é relevante nas suas características gerais. É muito interessante. Quero ler todos depois, né? O resumo eu já li, agora eu quero ler na integralidade. Bom, nós poderíamos fazer o seguinte: o primeiro trabalho que foi apresentado foi da
doutora Ana. Doutora Ana já saiu, né? Ela está com compromisso, ela trocou justamente com a doutora Mercília, né? Ok, tá? Depois nós falamos do Inácio. Inácio está aí presencial, né, Inácio? Extremamente interessante. Por quê? Porque, afinal de contas, é uma paixão mundial o futebol. Você está associando, me permito você, porque você é extremamente jovem, a idosa aqui sou eu, ok? Então, eu fico analisando o seguinte: como que é importante a sua temática para o direito contratual, justamente da regulamentação, tá, dos agentes de futebol. Porque às vezes eu menciono assim, eu estudei este tema quando eu fui orientadora de um aluno que mencionou para mim, professora, eu quero falar sobre contrato, eu quero ser rico. Eu falei, oba, eu também. Então, vamos lá. A senhora entende disso? Eu falei, nem um pouquinho, eu só entendo quando a bola entra lá, é gol e ponto final. E eu vibro até dizer chega. Porém, vamos ver a parte jurídica, sim. E eu estou na esperança de que chegue alguém que me contrate para fazer um contrato. Então, professor Inácio, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre a regulamentação dos agentes de futebol frente ao direito da União Europeia? Deixo aberto aqui. Vamos lá. Pois o tema, bueno, vou falar, eu son galego, entón falo unha mistura de español e portugués, pero bueno, así que vou falar un pouco en español, creo que igual me entendedes Não, mellor. pode falar em espanhol, nós entendemos. Entonces, el tema de los agentes, ya no es la cuestión, ya no es solo el tema de los agentes. Lo comentaba antes fuera de cámara aquí con un compañero. Y decía antes, al principio de mi intervención, que hay por los tribunales, supongo que en todas partes, supongo que en Brasil pasa lo mismo. Hay con el deporte demasiado una relación un poco benevolente con el deporte por parte de los legisladores, por parte de los tribunales. Comentaba aquí, los que sepáis un poco de fútbol, seguramente sabéis que la FIFA tiene o sea, en los contratos de futbolistas se paga unas cláusulas por formación. Entonces, tú si contratas a un futbolista le tienes que pagar un tanto por cien a un club donde se formó. Pensemos en nuestra situación. Imaginemos que a nosotros nos contrata una empresa y esa empresa le tiene que pagar un porcentaje a la universidad en la que sacamos el doctorado o la universidad en la que estudiamos, ¿no? No sé, a mí me parece una locura. Se le permiten unas cosas porque estamos hablando de que no hay yo es lo que he hecho más en falta, ¿no? No hay una clara distinción entre lo que es el deporte como profesional, que al final es una cosa, un espectáculo, una empresa puramente empresarial, y el deporte pues como una cuestión social, eso que favorece pues, el ejercicio físico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si dividimos entre parte profesional y parte social, ahí sí que la parte contractual yo creo que es bastante más clara, sea con agentes, sea entre futbolistas, sea con abogados, porque al final, ¿por qué a mí o a cualquiera de vosotros la FIFA, que es lo que decíamos, una sociedad, una asociación que ni es ni la Unión Europea y a vosotros en Brasil os importa aún menos, porque ni siquiera es brasileña o ni siquiera es no sé, o de la CONCACAF o de lo que sea. No, es que no tiene nada que ver. Y os impone, usted que es abogado no puede contratar, no puede llevar la representación de un agente. Dice, ¿y por qué no? ¿Por qué lo dice usted? Si a mí mi normativa me dice que sí, ¿no? Me imagino que en Brasil la normativa será parecida, pues habrá una libertad de pactos, porque al final todos los códigos civiles son similares. Habrá una libertad de pactos y yo como profesional podré contratar con otro para llevar sus asuntos y llevarme el porcentaje que a mí me da la gana, sea un 10, un 20, un 30, un 99%. Eso ya es
cuestión mía, ¿no? Entonces, para mí la cuestión clave es esa, lo que comentaba la moderadora y la profesora doña Ana Viola. Claro, el contrato, decía, yo lo que quiero es contratar libremente. O sea, vamos a ver, libremente dentro de lo que me permite la ley, obviamente, dentro libremente. Pero por eso digo que yo me dedico, me gusta el deporte y soy partidario, llevo muchos años trabajando en federaciones deportivas y las apoyo en ciertas cuestiones, pero en esto no. Las federaciones deportivas son asociaciones, no tienen nada que ver con el resto que se dediquen al deporte, ¿no? Entonces, ¿a mí por qué me prohíben contratar, ¿no? Perdón por extenderme tanto, no quería enrollarme con el tema. Pero bueno, que professor nato, me permita, é um professor nato. E professor gosta nato. de explicar, é um professor nato. Non sei se os meus alumnos opinaran o mesmo, mas obrigado. Nós que agradecemos. E eu gostaria Professora, também de... Sim? Oi, pois não. se permitir, eu gostaria de perguntar ao Ignácio sobre Uhum. a questão da validade, né, dos contratos realizados por aqueles que então não estão em plena obediência ao regulamento da FIFA. Por exemplo, você bem citou que o Brasil, assim como outros países, tem seu próprio regramento em relação à questão da livre contratação. E, caso você não saiba, nós temos uma lei que fala, basicamente, ela regula o exercício da advocacia, inclusive em relação a atos próprios de advogados. E entre eles está, obviamente, a consultoria, a confecção de contratos, atos jurídicos, como um negócio jurídico é do contrato, né, do futebolista. Então, eu vejo uma contradição, né, de um regulamento de um organismo internacional que está contra uma lei federal e até atentando a uma prerrogativa de um advogado. Então, vamos imaginar o cenário em que um advogado ele faz o contrato e como é que, pelo regulamento e pela sua pesquisa, como é que fica a consequência disso, né? Esse contrato ele é inválido ou ele é válido, mas do ponto de vista do regulamento vai ter sanções, ou seja, como é que funciona esse cenário hipotético, né? Em que, então, o contrato ele é feito por um não agente, né? Por uma pessoa que não está sob os ditames. Muito boa pergunta, porque precisamente, claro, o propio reglamento establece unhas sancións para quen incumpla estas condicións. Ahora mismo non se dan estas sancións porque está anulado, entre comillas, anulado o reglamento, está suspendido. Pero eu me pregunto o mesmo, dice, a min por que me vai sancionar? É máis, na España hai moitas sentencias dos tribunais que anulan esas sancións, que din que, pois, mira, esta é unha relación entre un abogado e un cliente, esa federación ou asociación non é quen de sancionar. Que pasa? O que falábamos, a FIFA, ao final, a compoñen as federacións nacionais de todo o mundo, que son as que teñen poder. Por poder, te sancionan e se non, pois te eliminan das súas bases ou se non sancionan ou amenazan os futbolistas, os clubes, e a ti fanche o vacío ou fanche desaparecer. É o poder que teñen. Pero eu poder sancionador o vexo moi... non sei como vai ser cando o aproben de verdade. Fico me perguntando se nós estamos diante de um ato tão nulo, anulável, inexistente, né, das classificações jurídicas. Essa é a minha questão, né, se realmente como é a validade de fato. Mas muito obrigado, professor. Obrigado a ti. Gostaria de perguntar para Mercília se a legislação portuguesa, nós aqui no nosso país nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, lei no nosso país não falta. O problema é a efetivação, a efetividade
tá? Da lei. E por isso que não vai faltar emprego para nenhum advogado, porque lei no Brasil não falta. Então, eu gostaria de perguntar para você que como que está a efetividade justamente deste decreto que você mencionou. Está me ouvindo, Mercília, querida? Estou sim, estou sim. A Ahm, efetividade realmente está sendo cumprido? sim, este tema é interessante, desde logo, porque trata da mudança de paradigma. Não estou a conseguir ligar a câmera. Ok. Trata da mudança de paradigma no âmbito deste decreto-lei novo, que é o 49/2018. E então, os incapazes não são incapazes em sentido propriamente estrito, mas maiores acompanhados, o que garante uma maior proteção das pessoas mais vulneráveis. E sim, quanto à efetividade do diploma, ele tem vindo. As pessoas mais vulneráveis têm beneficiado de uma maior proteção do referido diploma. E acho que sim, acho que é positiva a afirmação. Não sei se me fiz muito bem entender. Não sei se até se percebi muito bem a questão. Desculpe, é que o meu cachorrinho não para de latir. Foi excelente, sim. Passo para o doutor Tiago, por favor, meu amigo. Parabéns também, como eu tinha falado, Mercília, é um instituto, né, no Brasil também, que eu acho que pode abrir espaço para comparação aqui para nós. Esse instituto em Portugal, para poder fazer essa análise da proteção da pessoa idosa. Então, é interessante essa visão que você trouxe, depois esperamos a leitura do artigo completo, inclusive para fazer um conhecimento mais aprofundado, né, dessa análise comparativa, né, professora Ana? Obrigada. E o professor, vou só registrar, professora Ana, que eu não havia registrado, parabenizar o professor Inácio por la presentación y por la cuestión que ha planteado aquí para nosotros, con incluso acerca de las restricciones de la FIFA por cima de una normativa nacional o del propio derecho comunitario. Entonces, es una cuestión muy interesante que necesita un reglamento que, como nos ha dicho, aún no hay mucha jurisprudencia, ¿sí? No hay mucha discusión incluso en los artículos o la doctrina. Muchas gracias, muito obrigado a vocês. Como faltam 2 minutos e logo já se encerram, eu gostaria de parabenizar a todos, temas extremamente interessantes. Nós somos professores natos, de coração, de alma. É isso que eu vejo em quem faz pesquisa na área do direito, principalmente abrangendo essa temática, políticas públicas, direitos humanos e cidadania. Gostaria, como falta um minuto, de abraçar a todos, se sintam abraçados, como eu abraço meu neto, também abraço vocês. Deus abençoe a todos, sigam firmes e fortes, porque, olha, o direito é muito importante e as nossas pesquisas são fundamentais para mudar esta mentalidade que andam por aí, né? Então, passo a palavra ao doutor Tiago, agradeço a doutora Maria Cristina, muito amada. Deus a abençoe, querida. Né? Doutor Tiago, por favor, se sintam Muito obrigado. abraçados. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana, e principalmente a todos aqui que fizeram as apresentações e puderam compartilhar um pouco, né? Na pesquisa a gente está sempre aprendendo também e fazendo aqui análises, porque surge justamente de várias inquietações e vários dos trabalhos que foram colocados aqui me surgiram várias frentes, né, de discussão, de ideias, de até mesmo para levar, né, a discussão para alunos, para pesquisarem cada vez mais, que isso que é o enriquecedor da pesquisa. Possamos seguir assim, então, e aguardamos a leitura do
dos artigos completos e também um próximo evento. Agradecer o Iberojur e a Faculdade Rei Juan Carlos também. Muito obrigado. Abraços. Deus abençoe a todos. Até. Beijo.